Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esse final de semana? Final de semana de estaduais, né? Sejam bem-vindos ao Na Rede com o Todaro. Meu nome é Gabriel Todaro e aqui a gente traz análise dos principais clubes do futebol brasileiro. Sempre os 20 clubes da Série A estão aqui, os jogos que eles jogam, as análises, né, desses jogos que eles vão disputar ao longo da temporada. Então curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para dar essa força, para que essa mídia alternativa se espalhe aí para todo esse nosso Brasil, já que a gente acompanha times do sul ao nordeste do futebol brasileiro, já teve centro-oeste, hoje, né, por conta dos 20 clubes da Série A, tá mais nichado entre o sul e o nordeste. Mas enfim, se inscreve aí porque seu time pode aparecer aqui no canal, né, inclusive com esses estaduais, eu tô acompanhando mais times aqui pelo esse Brasil, e isso é muito legal, né, de acompanhar histórias, de acompanhar times muito interessantes, importantes para a história do nosso futebol como um todo. Bom, se inscreve aí dessa força, eu vou ser eternamente grato a você se você se inscrever aqui no canal. Lembrando que a gente está tentando desenvolver mais o canal, né? Levar que eu vá cobrir jogos em loco e é importante também ter esse resultado com vocês, né? De inscrições, de curtidas, de visualizações, que isso abre portas, obviamente, para a gente poder fazer um trabalho melhor aqui para vocês que estão acompanhando aqui na Rede com Todaro. Bom, vamos conversar então sobre a rodada, que ela foi bem extensa, né? Tivemos 6 jogos no sábado, 11 jogos no domingo e um joguinho hoje, né, que ficou aí perdido por conta do São Paulo. 6 jogos, deixa eu confirmar isso. São isso, 6 jogos no sábado, 11 jogos no domingo. Uma rodada muito recheada, né? E nesse meio de semana, por exemplo, vamos ter 19 partidas para analisar. Então, pô, olha isso, eu vou assistir 19 jogos e trazer o melhor desses jogos para você saber, né, como que vai ser o seu time aí para esse restante de temporada, como será o Campeonato Brasileiro, como que está a situação dos adversários do seu time. Vamos conversar então. Vamos começar pelo sábado, né, que tivemos a partida de abertura desse final de semana entre Sampaio Corrêa e Botafogo. Mais uma partida que o Botafogo perdeu no Campeonato Estadual, né? O time tá com o time alternativo, né? Todos os cariocas estão entrando com o time alternativo, ninguém está entrando com o time titular. Não diferente aconteceu com o Botafogo, mas acabou sendo derrotado fora de casa para o Sampaio Corrêa por 2-1. Rafael Pernão e Guilherme fizeram os gols do Sampaio e o Serafim fez o gol, contou ali na verdade para o Botafogo, né? Foi um jogo muito maluco, né? Com 2 expulsões, inclusive do goleiro do Sampaio Corrêa, mas o Botafogo não conseguiu aproveitar isso. As duas expulsões, no caso, foram do Sampaio, mas foi muito mais mortal, né? A equipe do Sampaio Corrêa em cima do Botafogo e conseguiu essa boa vitória por 2-1. O Fogão não aproveitou a chance, inclusive no final do jogo teve chance, né, com o zagueiro no lugar do goleiro, mas não aproveitou. Saiu derrotado. O Ceará estreou no Campeonato Cearense também nesse final de semana e venceu o Tirol por 2-1. O Fortaleza está fazendo jogos, né, contra as equipes lá nos Estados Unidos, inclusive goleou, fez 7-0. E volta a jogar no Campeonato Cearense nesse próximo final de semana. No meio de semana tem Copa do Nordeste. No final de semana o Fortaleza faz rodada dupla de Campeonato Cearense, né? Estreia na segunda rodada, mas tem a sua primeira rodada na segunda-feira para jogar. Bom, voltando agora a fita, o Ceará venceu por 2-1, gols do estreante Pedro Henrique de pênalti e Ramon Menezes. Foi um bom jogo do Ramon, tá? Gostei do que vi dele em campo. Inclusive a jogada do pênalti começa por ele e ele faz, né, obviamente, o segundo gol para dar essa vitória do Ceará. O Vozão dominou o primeiro tempo, começou muito bem o primeiro tempo, né? Dominou esses 45 minutos iniciais, fazendo esse 2-0. No segundo tempo, na etapa final, né? Começou bem também, com ritmo lá em cima, mas acabou caindo um pouco ao longo da segunda etapa, e aí o Tirol aproveitou e fez o 2-1 com o Soares, né? Depois não conseguiu manter o ritmo, o Ceará equilibrou de novo a partida, mas não conseguiu, e conseguiu sair com a vitória aí do Presidente Vargas. Gosto muito quando o Ceará joga as suas partidas lá. O Sport empatou, na verdade, 1-1 com o Retrô, na Ilha do Retiro. O Sport também é outro time que não tá colocando todos os seus titulares em campo ainda. Isso vai acontecer, obviamente, até porque o campeonato pernambucano é um pouco mais curto, né? Então, obriga, né, que o time do Sport entre em campo logo com o time titular para garantir a classificação para a próxima fase, obviamente. Mas o time, mais uma vez, sai atrás do placar, né? O Alce fez o gol do Retrô e o Marcel Aju fez o gol do Sport 16 minutinhos depois, né? Acabou fazendo o gol de empate. O Retrô foi o dono do jogo, conseguiu dominar muito bem a partida e merecia até um pouco mais sair com a vitória num golaço, né, do zagueirão Alce, que fez um belíssimo gol de falta,
mas o Sport foi para cima, atropelou e conseguiu fazer o gol de empate. Depois, obviamente, o Retrô voltou a dar alguns sustinhos ali no Sport, mas ficou nesse empate 1-1. Agora vamos falar de FC Series, né? Os amistosos que estão acontecendo lá na temporada nos Estados Unidos. Vou fazer um vídeo amanhã dedicado a isso, tá? Porque, cara, não sei se ficou muito clara a minha opinião no vídeo anterior, mas eu vou reforçar essa questão de amistosos aí no vídeo do meio de semana agora. Cara, pra mim foi ridícula essa temporada que os clubes fizeram. Resumidamente é isso. O Atlético empatou em 0-0 com o Cruzeiro no sábado, né, jogando lá em Orlando. Foi um jogo onde rolou mais pancadaria do que jogo, e eu acho isso muito arriscado. Imagina se você perde um jogador, por exemplo, o Gabriel Menino deu uma entrada duríssima no Dudu. Imagina se perde o Dudu por 6, 7 meses de novo. Ele acabou de voltar de uma lesão de joelho. Poderia ter tido uma lesão de tornozelo, uma lesão muscular novamente, e poderia ficar de fora dos gramados aí por um bom tempo. Se arriscou de maneira muito errada o Cruzeiro nessa questão por fazer essa pré-temporada, assim como os outros times também, né? Eu achei muito equivocada essa proatividade dos clubes brasileiros em jogarem lá nos Estados Unidos nessa partida que envolveu a maioria dos clubes brasileiros, né? Nenhum clube enfrentou outra academia, enfrentou outra referência, mas enfim. 0-0, um jogo de poucas chances, pouquíssimas mesmo, mais pancadaria rolou no jogo, não teve nenhuma expulsão, mas fica a dúvida, né? Precisava mesmo desse jogo? Precisava mesmo dessa partida? Fica essa dúvida, né? Não acho que rendeu bons frutos nem para Cruzeiro, nem para Atlético esse jogo lá nos Estados Unidos. Em Bauru, o Palmeiras empatou com o Noroeste em 1-1. O Carlão fez o primeiro gol do jogo a favor do Noroeste e o Palmeiras empatou com o Thales, né, moleque da base que subiu ali do Sub-20, fez o primeiro gol no profissional e empatou a parada. Foi um jogo de muita trocação, foi um bom jogo de futebol, só que o Palmeiras tomou muito susto do Noroeste, né? Não é normal isso, vale ressaltar que a diferença abissal de renda, de elenco, né, do valor do elenco das duas equipes, o Palmeiras obviamente muito mais caro, me surpreendeu realmente essa partida equilibrada que foi em Bauru. Acho que passa muito por conta das alterações e das mexidas que o Abel fez do time de sábado, né, para o time agora, quer dizer, do time de quarta-feira para o time agora de sábado. Não achei que mexeu bem o técnico português dessa vez, e isso rendeu, obviamente, no rendimento da equipe dentro de campo. Bons, os pontos positivos que ficam do Palmeiras, obviamente, é o Rafael Veiga, que estreou muito bem, com o ritmo lá em cima, assim como todo elenco, né? Eu acho que realmente foi mais um encaixe ruim que o Abel acabou dando na equipe, que não funcionou nesse jogo contra o Noroeste em Bauru. Fechando a rodada de sábado, o Fluminense empatou em 1-1 com o Maricá. O Denilson fez o primeiro gol do jogo a favor do Maricá, né? E o Cauã Elias empatou a parada no final do jogo de pênalti. Com algumas estreias, né? O Fluminense foi para essa partida com algumas estreias, como a do Canóbio, mas assim, o Flu segue sem vencer no Campeonato Carioca. Inclusive o empate veio num pênalti muito duvidoso, na minha opinião, eu não marcaria, e o Maricá poderia ter saído com a vitória e mantido, por incrível que pareça, a liderança do Campeonato Carioca até então. O Maricá tem a melhor campanha e imagina, né, a primeira vez que o time está jogando um campeonato estadual terminar na primeira colocação geral. Cara, eu acho que isso é digno de nota, de ficar marcado na história do Campeonato Carioca. Passando para o domingo, tivemos a estreia do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro contra o Aimorés, obviamente o time todo reserva, né, porque jogou no sábado contra o Cruzeiro e vai jogar ainda novamente contra o Orlando. Ficou nesse 0-0 com o Aimorés, um jogo intenso, com muitas chances, muita correria, finalizações, chances criadas, mas pouco aproveitamento, né? Os goleiros foram muito bem, o Luizão e o Gabriel Delfim fecharam os gols e impediram, né, que uma das duas equipes saísse vitorioso nesse duelo. Quem não conseguiu impedir foi o goleiro do Água Santa, que tomou 6 gols do Mirassol. Gabriel 2 vezes, Negueba, Chico Kim, Yuri Castilho e Guilherme Pato fizeram os gols do Leão do interior. Uma excelente vitória. E, cara, visto o resultado, né, o futebol apresentado contra o Santos, e esse 6-0 em cima do Água Santa, me leva a crer que o Mirassol está mais do que pronto para uma temporada longa que a gente vai ter. Tem peças, tem qualidade, a qualidade foi apresentada nesses 2 jogos, vamos ver se vai ter regularidade para o restante da temporada. Mas o Mirassol começa mostrando suas credenciais, e são boas credenciais. Obviamente a gente não tem os times titulares de Sport, de Vitória, de Bahia, de Vasco, Santos, ainda com todos os titulares, vai ter contratações até o meio do ano, inclusive do Neymar, né, que foi o grande nome aí que surgiu. Mas, obviamente, o Mirassol começa na frente desses times que eu coloquei,
no começo do ano que vão brigar contra o rebaixamento. Acho ainda que o Mirassol é favorito para ser rebaixado, mas apresenta cartas muito interessantes e que vai ser legal de acompanhar ao longo do Campeonato Brasileiro, que você só vai acompanhar aqui na Rede Contodauro, nessa análise curtinha, rapidinha, para você ter essa pílula no seu dia sobre o seu time do coração. Mas gostei do que vi do Mirassol, dominou a Água Santa completamente, né? A Água Santa já vinha numa crescente nos últimos anos, finalista de Campeonato Paulista, conseguiu chegar longe ano passado, mas esse ano já começa bem abaixo, inclusive com esse 6-0 do Mirassol em seus domínios. O São Bernardo venceu o Red Bull Bragantino também por 3-2, de virada inclusive, né? O Vinicinho fez o primeiro gol do jogo, o Fabrício Daniel empatou para o São Bernardo, depois o Vinicinho voltou a marcar no finalzinho do primeiro tempo e o São Bernardo voltou a empatar nos acréscimos do primeiro tempo com o Léo Jabá de pênalti, e aí o próprio Fabrício Daniel fez o 3-2, perdão. O Massa Bruta parecia que tudo ia encaminhando, né, para o Bragantino vencer com tranquilidade, fez o primeiro gol cedo, apesar do gol sofrido de empate, conseguiu reagir e fazer 2-1, mas a equipe logo se desencontrou na partida e acabou sofrendo essa virada. O Massa Bruta começa baixo, né, perdeu para o Corinthians em casa, perde de novo para o São Bernardo, e o grande alerta que eu fiz no jogo contra o Corinthians se repete, né, nesse jogo no ABC. Né? Falta realmente um sistema defensivo sólido para dar tranquilidade, porque o ataque, como visto contra o Corinthians e agora contra o São Bernardo, funciona. A defesa só que tem que melhorar um pouco, porque o time dá muita chance para o time adversário. No Campeonato Baiano, o Vitória foi com um time misto também, mas com algumas estreias, no caso o atacante Fabrício. E o Flavinho fez o primeiro gol do jogo para a Jacuipense, né? Fez o primeiro gol do jogo para a Jacuipense, depois o Fabrício empatou a parada nos acréscimos do segundo tempo, né? Faltou qualidade para o Vitória, né, realmente. O time não criou, quer dizer, criou bastante, mas aproveitou pouquíssimo, né? Eu acho que isso a gente tem que levar em conta, porque quando jogou contra a... Putz, eu vou esqueci o nome na língua, na ponta da língua, mas esqueci. Mas quando jogou no meio de semana, conseguiu ir muito bem, venceu por 4-1 e agora acaba sofrendo esse empate dentro de casa com peças boas, né, no seu sistema ofensivo, de defesa. Eu estou curioso para ver como que o Vitória vai reagir nessa temporada. Cara, não vou me estender. São Paulo empatou 0-0 com o Flamengo lá na FC Series, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Um jogo mais um jogo fraco, mais um jogo abaixo, um jogo de pouquíssimas chances dos dois lados. As chances que tiveram parar nos goleiros, né, no Jandrei e no Rossi, mas assim, pouco do que a gente viu, do que a gente pode imaginar que vai ter alguma diferença, alguma mudança ao longo da temporada, né? Sendo bem sincero com vocês, não acho que essa pré-temporada nos Estados Unidos vai ajudar de alguma forma esses times brasileiros que foram disputar lá na Flórida. Acho pouco provável que isso vá acontecer ao longo da temporada. Também no domingo, o Corinthians venceu o Velo Clube por 2-1. Achei pouco esse resultado, até achei que o Corinthians poderia ter acelerado, colocado um pouquinho mais o pé no acelerador. Mas enquanto teve gás, dominou realmente o jogo, né? Conseguiu fazer 1-0 com o Coronado de falta. Dominou a partida, foi realmente a melhor equipe durante boa parte do primeiro tempo. Mas sempre o Velo Clube conseguia assustar a equipe corintiana. É impressionante isso, né? Sempre levando alguns sustinhos. E aí conseguiu fazer o 1-1. Empatar a parada com o Daniel Amorim. O Corinthians, inclusive, desperdiçou um pênalti, né? O goleiro do Velo acabou fazendo a defesa no pênalti cobrado pelo Romero. Teve toda uma discussão ali com o Alberto. Eu acho que se tem um cobrador oficial, isso tem que ser mantido, isso tem que ser respeitado. Acho até que o Yuri é esse cobrador oficial. Então acho que o erro realmente está no Romero. Se não é uma coisa combinada pré-jogo, tipo, vai ter um pênalti, você pode bater, beleza. Mas eu acho que isso não foi o que aconteceu, porque não geraria tanta discussão assim, ir para as redes sociais, etc. Mas o Corinthians consegue fazer o 2-1 com o Thales Magno no meio do segundo tempo, né? Isso porque o Velo Clube realmente recuou, chamou o Corinthians para campo de ataque e acabou tomando uma pressão absurda do Corinthians no final do jogo. Aí onde o Corinthians realmente voltou com o ritmo lá em cima, depois de ter sofrido o empate, e obviamente o convite do Velo Clube para atacar a sua defesa. No Campeonato Baiano, o Bahia também empatou, assim como o Vitória empatou em 1-1. Thiago fez o primeiro gol do jogo a favor do Esquadrão de Aço e o Hugo Teixeira empatou por Jacobina em 1-1. Foi um jogo onde o Bahia dominou o confronto, né? Merecia realmente esse triunfo, essa vitória, mas o Jacobina acreditou até o final e conseguiu o empate, né? Levou no fim esse golzinho ali de misericórdia. E, cara, foi um gol até que espírita, sei lá, se eu posso dizer isso do Jacobina, porque não esperava que o Bahia fosse sofrer esse empate, até pelo domínio que o Bahia estava tendo em cima do Jacobina.
No Campeonato Carioca, o Vasco também não consegue a sua vitória. Acabou no empate 1-1 com Boa Vista fora de casa. Zé Vitor fez o primeiro gol do Verdão de Saquarema. E o Wallace empatou a parada pro Gigante da Colina. Foi um jogo bem amarrado, né, com muitas faltas, com poucas chances, né, e mereceu esse empate 1-1 no placar. Também no Campeonato no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu a Tombense por 1-0 e me surpreendeu o Cruzeiro estrear no Mineiro com algumas peças ali titulares, no caso o Bolacier, que fez ali o gol da vitória do Cabuloso. O time foi ok, né, se a gente pegar todos os jogos vou chamar de Florida Cup, porque é essa nomenclatura, não é FC Series também. Mas a Florida Cup, né, o time foi lá, conseguiu jogar até que razoável para baixo, não dá para cobrar muito dessas equipes nessa pré-temporada, mas nesse jogo contra a Tombense também foi um jogo ok, vamos ver, merece estar já numa evolução, a gente não tá vendo isso, mas obviamente eu acho que esse time merecia evoluir um pouquinho mais, pelo menos nesse jogo que estava valendo alguma coisa, né, era a estreia no Campeonato Mineiro. Passando agora sim pro melhor estadual do país, né, o Campeonato Paulista, fechando o Campeonato Paulista, não, fechando não, porque vai ter a partida de hoje, segunda-feira. O Santos empatou fora de casa em 1-1 com a Ponte Preta, né? A Ponte foi melhor do jogo, teve mais chances, inclusive poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, não fez. Fez o primeiro gol com o Jean Dias e o Santos empatou no comecinho do segundo tempo com o Guilherme. Né? Mas faltou qualidade das duas equipes, né? Tanto do Santos, que teve chance ao longo da segunda etapa para fazer o 2-1, quanto da Ponte Preta, como eu falei, de conseguir converter suas chances de gol ali no primeiro tempo, né? Se tivesse conseguido converter, poderia ter saído com essa vitória já tranquila na primeira etapa, talvez um 2-0 ou realmente um 3-0, que encaminharia os 3 pontos para a Ponte. Fica nesse empate, e no Campeonato Carioca o Flamengo também não consegue vencer, foi derrotado por Nova Iguaçu por 2-1, Lucas Cruz e Vitor Rangel fizeram os gols, Vitor Rangel fez o gol de pênalti pro Nova Iguaçu, e o Wallace Ian fez o gol ali do Flamengo. O jogo aconteceu se eu não me engano, no Maranhão, né, São Luís do Maranhão, no Castelão, e assim, enquanto o time principal tá passeando lá na Disney, o time aqui que ficou no Brasil tá passando perrengue, tá um pontinho só de ir pra zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, lembrando que cai uma equipe só, e acho muito difícil o Flamengo ser rebaixado, visto que tem 11 rodadas, né, o Campeonato Carioca, estamos na terceira, então vai ter tempo, né, para os titulares entrarem em campo, mas fica um pouquinho difícil a gente pensar que talvez essa equipe tenha uma vida fácil para classificar. Acho que vai ter que jogar bem, vai ter que jogar muita bola para conseguir classificação no Campeonato Estadual. Fechando aí sim a rodada final de semana, tivemos um empate aqui em Ribeirão Preto em 0-0 com o Botafogo de São Paulo. Né? São Paulo empatou com o Botafogo aqui de Ribeirão Preto em 0-0. Foi um jogo muito baixo de ritmo, um jogo muito aquém do que a gente esperava, do que eu esperava também do Botafogo, né? Primeiro jogo em casa na temporada da equipe, isso que o Botafogo ainda vai jogar a Série B, então vai ter o calendário prolongado aí ao longo do ano, mas é o primeiro jogo, né? Poderia ter entrado com um ritmo um pouco melhor, mas fica nesse 0-0, cara. Para mim, um jogo muito abaixo do que eu esperava, tanto do São Paulo, da molecada do São Paulo, que não conseguiu criar, não conseguiu chutar nenhuma vez no gol, e o Botafogo levou muito mais perigo, poderia e merecia ter saído vitorioso nesse jogo de hoje lá no Santa Cruz, na Arena Nick Net. Fica no 0-0, acho que pior para o São Paulo, que está fazendo essa pré-temporada absurda nos Estados Unidos, desgastando seu elenco, jogando partidas a mais, viagens cansativas, e não vai ter nenhum retorno para o clube, né? São 3 milhões de reais, coisa que o São Paulo poderia ter muito bem feito numa renda aí dentro dos seus domínios. Sei lá, acho muito duvidoso essa Florida Cup como um todo. E eu acho que isso prejudica o São Paulo. Tudo bem que, cara, é um 0-0, primeiro jogo oficial do São Paulo na temporada, né? O time estreou com o Botafogo no Campeonato Paulista, vai ter o seu primeiro jogo ainda ao longo do mês aí para disputar, mas é um futebol abaixo do que a gente esperava do São Paulo nessa temporada, visto ainda que o Zubeldia prometeu um título de Libertadores para o seu torcedor nessa temporada. Acho que, inclusive, difícil. São Paulo começa um pouco atrás dos seus concorrentes, postulantes a concorrentes, na verdade, a campeão da Libertadores, ou um time que vai disputar a Libertadores até o final. Bom, 0-0 fechou a rodada, uma rodada abaixo ainda, eu acho que tá faltando os times entrando com os times titulares. Vamos ver esse meio de semana, que estreia o Campeonato Gaúcho, que estreia a Copa do Nordeste. 19 jogos, cara, são muitos jogos, isso que o Atlético vai jogar duplo ainda, né, o Fortaleza também. Mas enfim, se inscreve no canal, dá essa força, eu vou ser eternamente grato por todo esse apoio que você está dando ao canal se você for inscrito aqui.
tá bom? E se você já é inscrito há muito tempo, cara, deixa o seu comentário aqui, será sempre muito bem-vindo e tratado com a maior reciprocidade e respeito que você pode ver aqui no YouTube. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, que deve vir amanhã, no meio de semana, falando só sobre a pré-temporada dos clubes brasileiros. E alguns foram vexatórios. Até mais, falou, tchau, tchau.